Bom, amigo, para fechar com vocês esse Fala Gigante, eu quero trazer informações aqui importantes e loucas, eu falo assim sem problema algum, sobre uma postura do Fluminense, cara. Cara, que loucura, né? Porque é o seguinte, o Vasco hoje, ele está numa recuperação judicial. O que é a recuperação judicial, amigo torcedor vascaíno? É um plano que o Vasco da Gama fez com o objetivo de financeiramente se reajustar. O Vasco é um clube que está muito endividado, sofre com dívidas e entendeu que a recuperação judicial era o único e melhor caminho hoje para conseguir se reestruturar financeiramente. Até recentemente o Vasco, ele emitiu uma nota oficial para explicar ao torcedor vascaíno o que era isso. O Vasco trata a recuperação judicial como um marco importante na reestruturação financeira do nosso Vasco da Gama. Uma etapa que, de acordo com o próprio Vasco, representa o momento de apresentar as propostas e medidas fundamentais para o pagamento das dívidas que o Vasco conseguiu produzir, durante esses últimos anos. Um protocolo que teve fase inicial agora no mês de maio e já perdura aí durante todos esses meses. Então o Vasco está utilizando essa recuperação judicial para reestruturar financeiramente o clube. Ponto. Esse é o resumo, da recuperação judicial. E para você ter noção como é importante isso que o Vasco faz, o Vasco hoje tenta um acordo, junto à Justiça por um empréstimo no valor de 80 milhões de reais. Até para o Vasco ele pegar o empréstimo, ele tem que pedir a autorização da Justiça, porque tudo que envolve finanças do Vasco da Gama, neste momento, está associado completamente ao Judiciário. O Vasco está junto à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, buscando esse acordo para o empréstimo no valor de 80 milhões de reais. Inclusive, agora, nessas últimas horas, a informação é que a 4ª Vara Empresarial autorizou o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF apresentarem sob segredo de justiça o contrato do empréstimo desse valor de 80 milhões de reais. Contrato que envolve 20% das ações da SAF dadas em garantia. O Ministério Público havia se manifestado contra, alegando falta de clareza sobre taxas, identidade do financiador e demais termos. O Vasco pediu para entregar o documento em envelope lacrado, evitando exposição pública que poderia comprometer a negociação. E nessas últimas horas, a juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca aceitou esse pedido. Estou contextualizando isso para vocês entenderem que o Vasco está andando, acima de tudo, para pegar esse empréstimo no valor de 80 milhões de reais e para você entender a importância da recuperação judicial do Vasco da Gama para o prosseguimento do pagamento das contas do nosso Cruz Maltino. E nessas últimas horas, é o que eu digo, os rivais enlouquecem com o Vasco da Gama. Nessas últimas horas, a informação, através do jornal O Globo, é que o Fluminense, sim, a instituição Fluminense, ela acionou a Justiça para dizer que o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama diz respeito à legislação. O Fluminense, que não tem absolutamente nada a ver com o Vasco da Gama, ele apresentou à Justiça uma rejeição ao plano de recuperação judicial do Vasco. O Fluminense alega que a proposta do Vasco diz respeito à legislação esportiva e empresarial ao prever deságios sobre créditos reconhecidos pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Resumindo, o Fluminense, ele, que poderia estar se preocupando com o Renato Gaúcho que saiu, ele poderia estar se preocupando com a eliminação vergonhosa na Libertadores, na Sul-Americana, ele poderia estar se preocupando com a semifinal contra o Vasco em dezembro, ele está se preocupando, amigo torcedor vascaíno, em entrar na justiça contra o plano de recuperação judicial do Vasco. Então ele está se preocupando, ao invés de ajustar internamente o próprio Fluminense, em trazer um torcedor para perto que é inexistente, em tentar tirar o vexame que aconteceu nesse último domingo, onde levou um clássico para o Maracanã e colocou 15 mil pessoas. Ao invés de estar se preocupando com tudo isso, está se preocupando com o plano de recuperação judicial do Vasco e abrindo processo na justiça contra o plano de recuperação judicial do Vasco. É descabido o que o Fluminense está fazendo. É vergonhoso o que o Fluminense está fazendo. É inacreditável o que o Fluminense está fazendo, amigo. É simplesmente surreal. É sinceramente difícil de entender. Mas é exatamente isso. O Fluminense entrou na justiça contra o plano de recuperação judicial do Vasco
para prejudicar o Vasco da Gama. Resumidamente, é isso. É a mesma coisa que o Vasco amanhã entrar na justiça contra o Botafogo. O que o Vasco tem a ver com o Botafogo, cara? O que o Vasco tem a ver com o Flamengo? Nada. Se eles estão fazendo alguma cagada, que façam por eles mesmos. O Vasco não tem que se meter. Agora é uma vergonha o Fluminense entrar na justiça contra o Vasco, gente. É ridículo, cara. Essa é a grande realidade. Mas, bom, amigo, deixa aí, é claro, a sua opinião, né, nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui.